Olá meninas, tudo bem? Vamos começar agora uma nova disciplina e hoje a gente começa a disciplina de histologia. Vamos aprender um pouquinho o que é a histologia, a gente vai estudar os tecidos que compõem o corpo humano. A nossa disciplina ela vai estar dividida de acordo com os tecidos em algumas partes, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje o nosso cronograma e vou mostrar também um pouquinho o início do nosso conteúdo, a introdução à histologia. Bom, então, o nosso cronograma, ele vai do dia 6/4 até o dia 17, então corrijam ali, tá escrito dia 15, nós vamos até o dia 17, porque é sexta-feira. E o que a gente vai ver? O que é a histologia? Tecido epitelial, tecido conjuntivo. Aí o tecido conjuntivo, ele tem algumas divisões, olha, propriamente dita, adiposo, sanguíneo, cartilaginoso, ósseo, tecido muscular e tecido nervoso. Então aqui a gente tem o nosso famoso calendário que vocês já conhecem, né? O nosso calendário de cabeceira, pode deixar lá na cabeceira da cama, para olhar o que a gente vai ter hoje na aula, o que a gente vai fazer, né? Então começando aqui, dia 6, hoje. Então hoje a gente vai iniciar a disciplina, apresentar o conteúdo e ver a introdução à histologia e hoje temos a atividade 1. Na terça, vamos ver o tecido epitelial em duas partes, então a gente vai ver na terça e na quarta. Na quinta, a gente vai ver o tecido conjuntivo, tá? Na sexta-feira, dia 10, por mais que não pareça, teremos um feriado, então vocês não terão nenhuma atividade nesse dia. Na segunda, tecido muscular. Na terça, tecido nervoso. No dia 15, nós teremos apenas uma atividade, tá? E essa atividade vocês farão e a gente também terá um plantão de dúvidas nesse dia. Quinta-feira, a gente vai ter a nossa simulação de prova com a entrega nesse mesmo dia e na sexta-feira, a última atividade online, tá? Então esse é o nosso calendário, depois vocês deem uma olhadinha com mais calma. Esses são os livros que eu utilizo para compor a minha matéria, né? Então a gente vai utilizar bastante esse livro, que eu vou passar para vocês o capítulo. Eu escaneei as páginas desse livro, então eu vou passar para vocês, tá? Darem uma estudada. E esse outro livro aqui, que é um livro um pouco mais acadêmico, né? Ele é um livro que a gente usa bastante na faculdade, ele tem alguns conceitos mais aprofundados, entretanto ele é um livro muito bom para imagens. Vocês vão ver que essa disciplina de histologia é uma disciplina que contém muitas imagens, né? Então ele é uma ferramenta muito legal para a utilização dessas imagens. Bom, vamos começar agora o conteúdo de fato, né? O que é histologia? Então a gente sabe que hilogia é o estudo e histo, tecido, né? Então não é tecido de pano, né? É tecido corporal, tecidos, né? E o que são os tecidos? Conjunto de células semelhantes na forma e que desempenham o mesmo tipo de função. Lembra que a gente vai ver daqui a pouquinho, aquela estruturação do corpo? Então a gente tinha átomos, moléculas, né? Aí o conjunto de moléculas formava um organoide, uma organela, o conjunto de organela formava umas células e o conjunto de células formavam os tecidos. Olha, temos aqui átomo, molécula, organoide, organela, célula e tecido. Então, a gente estudou até aqui, né, na citologia, então temos os outros vídeos, temos as outras aulas, né? A gente viu até aqui e agora a gente tem uma matéria específica para tecido, certo? Então aqui vocês notam que a gente tem um monte de bolinhas, né? Bolinha rosa aqui no meio. Cada bolinha dessa é uma célula. Então vocês notam que o conjunto de células forma um tecido. E quais são os tecidos fundamentais que a gente tem compondo o nosso corpo? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então cada aula a gente vai ver um pouquinho desses tecidos. Bom, um conjunto de tecidos forma um órgão, que forma um sistema, que forma um organismo. Então, daqui pra frente, a gente vai estudar lá em anatomia, a nossa próxima disciplina. Olha quem apareceu aqui de novo, de uma forma um pouquinho diferente, a nossa famosa célula, né? Então, lembrando um pouquinho dela, as estruturas intracelulares, nós temos as organelas, né? Então, ao redor da célula, a gente tem uma membrana plasmática. No interior, a gente tem o citoplasma. Mergulhado no citoplasma, né? Mergulhadas no citoplasma, a gente tem as organelas. Então a gente tem aqui o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi, os lisossomos, né? Aqui a gente tem
algumas outras substâncias, um peroxissomo, que a gente não viu muito aprofundado, mitocôndria, a gente tem os lisossomos, a gente tem o núcleo, que é a estrutura fundamental da célula, quem vai controlar todas as funções, foi a última aula que a gente viu em citologia. Então, essa é a nossa célula. Várias dessas vão compor um tecido, fiquem com essa informação na cabeça de vocês. Aqui, a gente tem, então, uma parte do nosso corpo, né, um membro superior, e nesse membro superior a gente consegue observar todos os tipos de tecido, né? Então, a gente tem o que recobre, tecido epitelial, recobre todo o corpo. A gente tem aqui o músculo, né, tecido muscular. A gente tem os nervos, né, tecido nervoso. Esse daqui é o neurônio, a célula nervosa, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a nossa última aula. Aqui a gente tem, entre um tecido epitelial, né, dando sustentação, suporte, a gente tem os tecidos conjuntivos. Então a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso e correndo nossos vasos sanguíneos, a gente tem o nosso tecido conjuntivo sanguíneo ou hematopoiético. Então, a gente tem um tecido, uma parte da histologia específica para um tecido conjuntivo sanguíneo, que vai compor o sangue. O sangue é um tecido, tá? Antes de qualquer coisa. Então, beleza, olha só, um membro superior com todos os tecidos representados. E aqui a gente tem, né, um GIF, então, o que está acontecendo? Esses bonequinhos, eles estão entregando um puzzle um para o outro. E é isso que acontece com as nossas células, elas trabalham integradas, como se fosse uma equipe, né? Então, uma ajuda a outra. Então, aqui ela está passando como se fosse informação, né, uma célula para outra. Elas trabalham interligadas. Entretanto, elas trabalham interligadas, mas em alguns tecidos elas não estão coladas umas nas outras, né? Então não é em todo o tecido, vocês vão entender isso mais pra frente, não é em todo o tecido que as células estão coladas. Por quê? Alguns tecidos, as células estão muito afastadas umas das outras. E aí a gente se pergunta, como é que uma célula que está afastada da outra vai passar a informação que ela tem para passar para outra célula? Por isso que entre essas células a gente tem uma matriz extracelular, também chamada de MEC, M-E-C. Então, quando a gente falar de matriz extracelular, a gente vai falar tudo aquilo que está fora da célula. Lembrando, extracelular fora, intracelular dentro. Então, a matriz extracelular, e do que ela é composta? Moléculas, algumas das quais são altamente organizadas, formando estruturas complexas, como fibrilas de colágeno e membranas basais. Então, a gente tem um desenhinho aqui, olha, aqui para dentro a gente tem a célula, aqui a gente tem a membrana plasmática, lembram-se da membrana plasmática? O que a gente tem mesmo na membrana, relembrando? Fosfolipídios que compõem a membrana, proteínas aqui entremeadas nessa membrana. Então, aqui é o meio intracelular. Já aqui a gente tem o meio extracelular, e essa é a matriz extracelular. Olha quantas coisas a gente tem. A gente tem uma fibra de colágeno, né? A gente tem um proteoglicano, uma outra molécula. A gente tem outras fibras, né? Então, nesse meio extracelular. Então, quando eu falar de MEC, eu estou falando de matriz extracelular. Beleza, e qual que é a função dessa matriz extracelular? Eu falei mais ou menos para vocês agora há pouco, porque eu disse que como as células não estão juntas umas às outras, elas precisam ter um meio de comunicação. Então, a matriz, ela funciona como esse meio de comunicação entre as células, né? Elas passam a informação de uma para outra. A célula joga aquilo que ela quer no meio e o meio transporta até a outra célula. Ou transporte de nutriente, que vem do meio extra para dentro da célula, N funções. Antigamente acreditava-se que as células e a MEC eram uma unidade separada uma da outra, né? Então, que fornecia apoio mecânico. Mas notou-se que as células produzem a MEC. Então, quem vai produzir essa matriz extracelular são as células, né? Então, elas produzem e liberam para ficar lá no meio extracelular. As células são inteligentes. Então, elas produzem aquilo que elas querem para ficar do lado de fora, tá? Então, uma depende da outra, né? Então, moléculas da matriz são reconhecidas e se ligam a receptores presentes na superfície da célula. Eu vou voltar um pouquinho, olha o que a gente tem aqui. Essa fibra de colágeno,
colada, né, nessa outra fibra roxinha aqui, que está colada em uma proteína de membrana. Então, olha, tá tudo interligado, ok? Células e MEC formam uma entidade contínua que funciona conjuntamente e responde a modo coordenado às exigências do organismo, tá? Então, elas funcionam interligadamente. Bom, entretanto, nem todos os tecidos possuem matriz extracelular. Por quê? Alguns tecidos, as células estão ligadas umas às outras, então elas se comunicam uma com a outra, elas não têm necessidade de ter um meio em que elas colocam o seu material, né? Elas já estão muito próximas. E outros meios, né? Outros tecidos, como esse tecido representado aqui, que é o tecido nervoso, né? Do sistema nervoso. A gente tem células do tecido nervoso que são chamadas de neurônios. Esses neurônios, eles estão interligados. Parece aqui que as células estão afastadas, né? Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E aí a gente pensa, as células estão afastadas, elas não estão ligadas. Significa que tem alta quantidade de matriz extracelular. Mas não. Pelo contrário, o tecido nervoso, né? Ele é constituído apenas pelas células. Ele não é constituído de material extracelular, de matriz extracelular. Por quê? Porque um neurônio se comunica com outro através das suas ramificações. Então, ele não precisa colocar nenhum material externo para transportar para outra célula. Eles já se comunicam, eles já formam um caminho. Então, o tecido nervoso é o tecido que não possui matriz extracelular. Aqui a gente tem uma tabelinha, então, mostrando a quantidade de matriz extracelular, os tecidos e as células. Então, vamos começar aqui pelo nervoso, que a gente já falou um pouquinho. Então, tecido nervoso, as células têm os prolongamentos, que eu falei agora há pouco, que se comunicam. Então, ele tem nenhuma quantidade de matriz extracelular. E qual que é a função do tecido nervoso? Transmissão de impulsos nervosos. Isso aqui é só uma pincelada da função, porque daqui a pouco a gente vai ter uma aula específica para tecido nervoso. Tecido epitelial. Epitelial é aquele que compõe a nossa pele e compõe o interior dos nossos órgãos. Células poliédricas justapostas. Se elas estão justapostas, significa que elas estão coladas uma na outra. Se elas estão coladas, lembrando que não precisa de matriz extracelular. Então, o tecido epitelial possui pequena quantidade. Qual é a função de um tecido epitelial? Revestimento da superfície, ou de cavidades, ou de órgãos, ou das nossas glândulas. Função secretiva, de secreção. Próximo, tecido muscular, células alongadas e contráteis e quantidade moderada de matriz extracelular. Qual é a função dos nossos músculos? Fornecerem movimento. E, por último, o tecido conjuntivo, né? Que as células, elas têm vários tamanhos. Vocês viram lá que eu falei anteriormente, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo sanguíneo. Então, a gente tem tecidos com características diferentes dentro do tecido conjuntivo, né? Então, são células variadas e uma característica importante, todo tecido conjuntivo, independente de qual, possui abundante quantidade de matriz extracelular. E qual é a função do tecido conjuntivo? Apoio e proteção. Então, a gente nota aqui que estamos indo de um tecido com nenhuma quantidade de matriz extracelular para um tecido com abundante quantidade de matriz extracelular, certo? Então, utilizem essa tabelinha aqui como início para a nossa disciplina. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Bons estudos e até a próxima aula. Beijo!